Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live da nossa instituição, O Caminho da Luz. Nós iremos iniciar mais uma reunião doutrinária virtual na noite de hoje. E como de costume, nós vamos já, acredito que fazer a nossa prece inicial, rogando a espiritualidade amiga que faz o nosso querido caminho da luz, os nossos anjos de guarda, guias espirituais, que a hora nos assiste também, para que possamos realizar o nosso trabalho dentro das nossas limitações, das nossas condições, e que essa mesma espiritualidade que ora nos assiste, nosso querido Henrique Salazar, possa ajudar-nos para que possa estar tudo certo e não ficarmos refém dos problemas tecnológicos, e sim que a tecnologia possa levar a nossa mensagem a quem quer que seja. E assim sendo, em teu nome, Senhor Jesus, em nome do nosso querido mentor Henrique Salazar, da nossa casa de oração e trabalho, nós iniciamos a nossa reunião doutrinária, como de costume, todos os domingos, agora nesse novo formato, que é um formato virtual, às 19h30, às 20h30, mas acredito que quando retornarmos em um momento breve às nossas reuniões presenciais, nós teremos a nossa reunião doutrinária aos domingos às 16h30, às 17h30, às 16 horas até às 17h, e as reuniões de estudo nas quintas permanecerão, acredito, salvo alguma mudança, o que ocorre às 19h30, às 20h30. Então, bem-vindo a todos, Aline, Analice, Inês, Dona Maria, todos aqui, Luiz Cláudio, Marineide, Betânia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos tentar trabalhar dentro do livro da série psicológica Joana de Ângeles, a psicologia da gratidão. Dentro da série psicológica, que começa com o Homem Integral, e o último livro até então editado da série psicológica é a Psicologia da Gratidão, um livro de mais de 200 páginas. Na realidade, são 246 páginas dedicadas a um tema único, exclusivamente. Boa noite, Norma, Lenice, Mário, Teca. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Então, é um livro com mais de 200 páginas, dedicado único e exclusivamente a um tema gratidão. E por que Joana de Ângeles escolheu esse tema gratidão? Eu sempre digo assim que às vezes os temas, nós não escolhemos os temas eles que nos escolhem. E há um bom tempo ficava
tentando pensar no tema sobre esse livro, Psicologia da Gratidão, Divaldo Pereira Franco, psicografado por Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângelis. E Joana de Ângelis, ela, nesse livro, ela começa trazendo um mito grego para tentar introduzir esse tema da gratidão. Temos muitos temas nele. Psicologia da gratidão, a bênção da gratidão, o milagre da gratidão, o compromisso da gratidão, a conquista da plenitude pela gratidão, a gratidão como roteiro de vida, a gratidão como recurso para a aquisição da paz, a gratidão meta essencial da existência humana, a gratidão como terapêutica eficaz, a psicologia da dignidade, técnicas da gratidão, gratidão como caminho para a individuação. Vejam quantos temas que podem desenvolver-se em palestras e seminários a respeito dessa temática só que é a gratidão. Então, Joana de Ângelis, ela traz aqui, queria só trazer, ela diz que os mitos sempre fizeram parte do inconsciente coletivo da sociedade. Joana de Ângelis, a série psicológica, ela nos convida a uma reflexão mais profunda de nós. Por isso que existem tantos grupos de estudos da série de Joana de Ângelis, grupos de estudos da série de Joana de Ângelis espalhados pelo país. Assim como os livros de André Luiz, de Emmanuel são profundos, o de Joana também não fica atrás, porque traz uma linguagem bem psicológica do nosso espírito. Através deles, assim como dos contos de fadas e do folclore, foi possível apresentar explicações lógicas para a complexidade dos fenômenos da vida, tornando-se aceitáveis porquanto sua abrangência abarca todas as questões que dizem respeito ao ser humano. Assim como as histórias mitológicas, os contos de fada, os folclores e as parábolas, elas trazem ensinamentos profundos a respeito da nossa própria alma, da nossa própria psique. Jesus, como o maior de todos os mestres, não poderia fugir a essa regra. Ele usou conceitos simbólicos, ele usou o simbolismo das parábolas, não como os contadores de histórias mitológicas do nosso folclore, do mundo, dos contos de fadas, mas ele trouxe conteúdos profundos através daquelas histórias simples que ele contava, mas que aquelas histórias elas não eram direcionadas ao nosso ego superficial. Aquelas simples histórias contadas por Jesus com questões do cotidiano mesmo, que tudo ele olhava um pescador, ele contava uma história, ele olhava o lavrador, ele olhava a dona de casa que manuseava o candeeiro, os lírios do campo, e de tudo aquilo ele tirava uma história. Mas aquelas histórias, aquelas narrações, aquelas parábolas, elas não seriam direcionadas única e exclusivamente para o ego. O ego é superficial, é nossa consciência superficial. Aquelas histórias elas iriam direcionadas para o nosso espírito. Aí você perguntou, mas por que tantos não despertaram naquele momento? Eles não despertaram, mas despertariam depois, séculos depois, porque tudo isso ficaria plantado dentro de cada um de nós. Então ela decide contar o mito de Perseu. Ela diz assim que o rei Acrísio, ele decide consultar o oráculo para saber a respeito do futuro. E ao consultar o oráculo, e eles acreditavam naquela época que as pitonisas falavam com os deuses, e as pitonisas na realidade eram médiuns. E elas se comunicavam com os espíritos e eles acreditavam que eram os deuses. E o oráculo disse ao rei Acrísio
que ele iria ser morto pelo seu próprio neto. Então o rei Acrício, para que não acontecesse aquele vaticínio, ele decidiu prender a sua filha Dânia numa caixa hermeticamente fechada, uma caixa de bronze, e deixou no porão, para que ela não engravidasse, para que ela não viesse a ter um neto, e esse neto consumasse o vaticínio, a profecia do oráculo. Então Zeus, o maior de todos os deuses, nós sabemos pela mitologia, sempre foi paquerador, sempre foi namorador, sempre se envolvia com as mortais, com as deusas, com as semideusas, e então ele apaixonou-se por Dânia e se transformou numa chuva de ouro e adentrou por uma pequena fresta aquela caixa bem fechada de bronze, e ao entrar naquela caixa, ele relacionou-se com Dânia, e aí ela engravidou. E meses depois ela veio dar à luz ao semideus, filho de Zeus, que seria chamado Perseu. O rei Acrísio logo ficou sabendo disso e, totalmente contrariado, colocou os dois dentro de uma caixa de madeira fechada e jogou ao mar para que eles ali se afogassem e morressem. Zeus, sabendo disso, lançou ventos brandos e a caixa fora levada até uma ilha. Quando um pobre pescador a encontrou, abriu aquela caixa e cuidou da futura rainha e do seu filho Perseu. Naquele reino existia um rei muito despótico e que, logo sabendo da beleza da mãe de Perseu, ele quis a violentar. Mas o herói foi crescendo, desenvolvendo seus poderes, e o rei não tinha como chegar próximo daquela mulher. Foi quando então o rei decidiu realizar uma grande festa em seu palácio. E todas aquelas pessoas que eram convidadas para aquela festa, para aquele banquete, eles teriam que presentear o rei. Foi quando ele perguntou: o que vocês poderiam presentear ao rei de vocês? E todos responderam: o maior presente que poderemos dar ao rei é um belo cavalo. Só que Perseu, ele não tinha como dar esse cavalo, ele não tinha condições econômicas necessárias, então ele propôs: como forma de presente, eu trarei a cabeça da Medusa, a cabeça da Górgona. E o rei disse: eu aceito, caso contrário, eu irei ter com a sua mãe. Então Perseu foi em busca da sua trajetória mítica, do seu desafio, cortando o cordão umbilical da sua mãe, saindo do seu lar para fazer a sua jornada solitária. Mas mesmo assim ele foi ajudado pelos deuses. Zeus, sabendo disso, pediu para Hades, que era o seu irmão, o rei do submundo, o rei das regiões infernais, para que ajudasse Perseu. Hades então deu um capacete para Perseu para que ele pudesse ficar invisível. Hermes, aquele deus que jamais era visto na noite, ele era muito rápido. Ele presenteou então Perseu com 2 sandálias aladas e com um escudo de bronze que, ao ser polido, ele se assemelhava a um espelho, que onde ele refletisse poderia vir a imagem que ele quisesse ver através daquele escudo. E Atena, por sua vez, deu uma espada muito afiada. Então Perseu foi em busca da Medusa. Ninguém poderia olhar para a Medusa frente a frente, porque se olhasse para a Medusa você ficava petrificado. A Medusa era uma cabeça extremamente disforme, com várias cobras no seu cabelo. Então Perseu ficou invisível e colocou o espelho, e quando viu refletido a imagem da Górgona, da Medusa, ele passou-lhe a espada, decepou a Medusa, colocou a cabeça dentro de uma
de uma bolsa especializada para aquilo e saiu e decidiu voltar ao lar para presentear o rei. Foi quando, no meio do caminho, ele percebeu, numa cidade distante, em um outro país, ele percebeu que existia uma bela jovem que estava acorrentada em um rochedo. E essa jovem iria servir de sacrifício a um monstro, porque a rainha, a deusa Hera, a esposa de Zeus, havia sido contrariada. E para apaziguar a ira de Hera, era necessário que uma jovem bem bonita e bela fosse sacrificada ali para o monstro. E essa jovem era nada mais, nada menos do que Andrômeda. Então Perseu a olhou, apaixonou-se, e quando o monstro veio ao encontro daquela bela jovem, ele tirou a cabeça da Medusa e colocou na frente do monstro. O monstro ficou petrificado. Ele foi lá, tirou a jovem daquele rochedo e a levou-a consigo para o reino de Argos, para o reino futuro onde deveria encontrar a sua mãe. Ao chegar no reino distante, ficara sabendo que a sua mãe estava sendo perseguida por aquele rei despótico. E ela fugira para o templo de Atena, porque sabia que no templo dos deuses ninguém poderia ser violentado. E ao chegar naquele recinto, no ambiente, o rei se encontrava com os seus ali, e ele tirou a cabeça da Medusa e mostrou para todos. O rei e todos os seus séquitos ficaram petrificados com o rosto da Medusa. Salvou a sua mãe e saiu daquela região com Andrômeda e sua genitora. Em determinado momento, como forma de agradecimento, Perseu devolveu todos os objetos, o capacete, as sandálias, como forma de agradecimento, como forma de gratidão, e entregou a cabeça da Medusa à rainha, à deusa Atena, para que ela pudesse gravar essa mesma cabeça no seu escudo, e ali ficou para a posteridade. Determinado momento, depois de muito tempo, Perseu estava participando dos Jogos Olímpicos e ele iria arremessar um disco de pedra. E naquele instante, ele arremessou um disco com tanta força que esse disco ultrapassou o ginásio. E por fora do ginásio vinha passando um homem muito velho. E aquela pedra e aquele disco com muita força bateu na cabeça do velho, daquele senhor. E aquele velho veio a óbito. Ele não sabia quem era, mas aquele velho era nada mais, nada menos do que o seu avô, o rei Acrísio. Ele ficou muito triste com aquela situação, porque ele era muito justo, ele era defensor daqueles que sofriam as injustiças. Ele ficou muito triste, não aceitando, porque ele iria ser o rei por descendência, o novo rei de Argos, e por uma questão de não aceitar, de uma tristeza, ele decidiu com um outro rei trocar de ambiente, trocar de reino, para que ali ele não ficasse, e ele levou a sua mãe e a sua esposa e fora governar em uma outra civilização. Então, o que Joana de Ângeles quer trazer com esse mito de Perseu? Como ela diz aqui, o mito tem muitas questões simbólicas, arquetípicas que pertencem a todos nós. Assim como o folclore, aqueles símbolos que ali se encontram são personalidades que estão dentro da gente. Assim como as narrativas das parábolas, aquelas histórias tinham a ver com o nosso psiquismo, com o nosso desenvolvimento espiritual. E ela diz assim: o nome de Perseu significa destruidor. E na mitologia, vários elementos psicológicos têm curso. Vários elementos aqui nesse conto mitológico têm curso. O medo de Acrísio, o receio de não chegar à velhice, ele tinha medo de não chegar à velhice e
quanto de nós também não temos ainda, que não chegamos? Será que eu vou chegar à velhice? Será que eu vou chegar aos 60? Eu já cheguei ao 65. E aí você vai passando do 65, chega nos 70, nos 80. A temeridade das punições àqueles que poderiam ser o vínculo de sua morte. Ele tinha medo daquele que poderia vir a levar ele à morte. Mas também a clemência de Zeus, que protegeu a mulher amada e seu filho, que arriscou a vida para salvá-la da situação desagradável e saiu para matar o monstro que destruía vidas. Também está presente o amor por Andrômeda, transformando Perseu em libertador de vítimas inocentes. No mito Perseu castiga os maus e cruéis, tem generosidade de devolver os presentes e ser grato aos deuses que o ajudaram na empreitada exitosa, sofrendo pela morte do avô e renunciando o seu reino que troca por outro. Então, é dentro desse mito que Joana vai trazer as primeiras questões a respeito sobre a gratidão. E ela diz assim: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Será que somos gratos por aquilo que está acontecendo? Talvez as pessoas possam até dizer assim: George, você pode estar exercitando a gratidão, mas existem muitas pessoas hoje que estão passando por momentos difíceis, de muita dor, de perda de pessoas, perdas entre aspas, que talvez esse tema não se encaixe para ele nesse momento, porque talvez não tenha o que agradecer, não tenha como que desenvolver a gratidão. Como desenvolver a gratidão no momento de luto? Como desenvolver a gratidão no momento em que você está passando por situações diferentes, por situações adversas? Até então, há mais ou menos um ano atrás, quando essa pandemia tomou conta, deixou de ser algo muito simples para se tornar numa pandemia, que é algo global. Até então as pessoas que desencarnavam, vamos utilizar esse termo da nossa linguagem espírita, até então as pessoas que desencarnavam, elas eram pessoas mais distantes. E de um tempo para cá, após um ano, nós começamos a perceber que o SARS-CoV ele começou a bater nas portas mais próximas de nossa residência. Ele começou a bater nas portas de nossas residências, e aí começamos a perder fisicamente, porque espiritualmente ninguém perde-se, mas se encontra na sua verdadeira vida. Começamos a perceber e a perder pessoas muito próximas, pessoas familiares. Isso começou a nos tocar e nos amedrontar muito. E hoje eu penso da seguinte forma: o que eu tenho para agradecer diante disso tudo? Não é simplesmente utilizar de ninguém da minha família faleceu e da outra família faleceu. Não importa isso. O que importa é que ninguém da minha família faleceu. Não é esse pensamento egoístico. Não é esse pensamento egotista do ego adoecido. Mas o que eu posso agradecer nesse momento tão difícil em que nós passamos? O que eu posso agradecer nesse momento é de poder acordar e ter mais uma nova oportunidade quando se inicia um dia. De quê? De poder tentar ser melhor do que eu fui no dia anterior. Mas isso não me isenta que também, daqui a um dia, daqui a 2, 3 dias, uma semana, eu possa ser acometido pelo vírus e possa vir a desencarnar. Não vejo nenhum demérito nisso. Eu não me encontro numa condição privilegiada. Você é espírita, tem proteção. Eu sou humano, como qualquer um. Eu sou humano, demasiadamente humano, como dizia Nietzsche. Sou um espírito numa experiência humana, sujeito às adversidades e às vicissitudes, como diria o nosso irmão Claudio Ivan.
que está ligado aqui a esse plano físico. Eu não sou melhor que ninguém. Então a minha forma de gratidão é de dizer, até hoje eu estou encarnado, até hoje eu estou tendo uma oportunidade de poder transformar as minhas oportunidades de vida em dias melhores, para que, se eu desencarnar amanhã, vitimada por esse vírus, que não chega nem a um ser unicelular, é um ser invisível que toma conta do nosso sistema imunológico, e que eu possa, nesse momento que, se eu for acometido, se estiver dentro da minha programação, do utilizar desse termo sânscrito do karma, e eu venha desencarnar, eu poder estar grato porque vivi algumas décadas aqui e fora me dado tempo suficiente para tentar ressarcir, quitar os débitos através do processo expiatório e, quem sabe, passar também nos desafios das questões provacionais. Então, são essas coisas. A gratidão que hoje nós podemos ter é de dizer que ninguém morre, que hoje poderemos até estar sofrendo com a partida de um ente querido, mas o maior consolo que a doutrina espírita nos dá, nos traz, e não é um consolo, sem nenhuma sustentação, sem nenhuma veracidade, é um consolo ativo, é um consolo que te comprova através da ciência espírita que ninguém morre. Na realidade, quem morre é o corpo, que é uma expressão da nossa personalidade, que é um instrumento do meu psiquismo, do meu espírito. O meu corpo não sou eu, embora eu precise desse corpo, mas o corpo é uma manifestação desse espírito que ora fala por esse corpo. Então esse corpo que hoje deixa, que é enterrado, que hoje nós não temos nenhum direito de velar os nossos entes queridos em decorrência dessa pandemia que assola a humanidade, nesse processo transicional em que ora passa a Terra, e que, embora muitos, até espíritas, dizem, isso não é processo de transição porque a Terra já passou por outras epidemias, outras pandemias. E desde quando o processo de transição começou agora? Esse processo de transição já vem há um bom tempo. E a transição planetária, que é essa mudança que os espíritos tantos asseveram desde lá de Kardec, quando ele fala no livro A Gênese, a Nova Era, e quando é bem asseverado também pelos amigos espirituais como André Luiz e principalmente hoje com Manuel Filomeno de Miranda, esse processo transicional em que passa a Terra também deve refletir na transição interna que nós devemos passar. Porque se diante de tudo isso que está acontecendo na Terra, nada acontece de transicional dentro de nós, nenhuma mudança do ponto de vista do afeto, do sentimento e da gratidão para com a vida, de nada disso nos desperta, então nós não aprendemos com a lição que está sendo posta nesse momento. Não é uma lição leve, é um jugo pesado, mas ele não está acima das nossas condições e das nossas forças físicas e espirituais. Então, Joana de Ângeles diz assim, que todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física. Veja bem, todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física. Eu sou grato, mas vivo enfermo, cheio de dores. E às vezes a gente pergunta o que é saúde, e as pessoas dizem a ausência de sintoma. E hoje a ciência, a medicina vem dizer que isso não significa ausência de sintomas, isso não significa ter saúde. Isso significa ter saúde. Às vezes nós não temos sintomas, mas temos uma doença que caminha dentro de nós e que está tomando conta e a gente não tem conhecimento.
às vezes é um câncer, às vezes é uma doença degenerativa. Nós não sentimos os sintomas, mas existem aquelas doenças maiores que são ocasionadas pelas maiores chagas da humanidade, segundo Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o orgulho e o egoísmo. Essas duas chagas, elas são responsáveis pelas inúmeras patologias, sejam elas psíquicas da alma ou sejam elas que se atualizam no corpo. Às vezes, nós ainda não nos deparamos que somos senhores detentores de saúde. Ainda não nos apercebemos disso. Eu sinto a dor em determinada parte do corpo. Isso significa que eu não seja saudável? Eu sou saudável porque eu posso andar, porque eu posso caminhar, porque eu sou senhor das minhas faculdades mentais, das minhas faculdades cognitivas, que eu posso ir aonde eu quero, aonde eu desejo, aonde o meu dinheiro permite. Então, será que isso não significa ter saúde? Porque eu caminho lado a lado com a diabetes. Mas você está vivo. E se você souber caminhar mais 1000 passos com o seu diabetes, tomando a sua medicação, caminhando lado a lado com ela, dialogando, porque ela está querendo te dizer alguma coisa. É como os nossos sonhos, numa análise de uma sessão em psicoterapia, as nossas doenças são informações simbólicas. Então caminha lado a lado com ela. E isso significa, você tem uma doença crônica. Mas isso não significa que você não possa ser um indivíduo saudável do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual. Você vai para onde quer, você ainda tem condições de se alimentar, você ainda tem condições de experimentar as diversas iguarias do mundo. Então, por que você se diz que não é saudável? Nós devemos entender que aqui na Terra nós temos algo que significa, como lá no mito diz, o medo do envelhecimento. O rei Acrício, ele tinha o medo do envelhecimento. E isso nós trazemos como um arquétipo dentro da gente, como uma informação psíquica, como uma repetição desse medo de diversas existências, de diversas experiências. E esses arquétipos muitas vezes dirigem a gente, como os complexos paternos, maternos, como as influenciações espirituais também, como diz o Livro dos Espíritos. Os espíritos nos dirigem muito mais do que podemos imaginar. E esses arquétipos, essas estruturas psíquicas que carregamos dentro, os nossos complexos, os nossos traumas, essas questões não diluídas, não resolvidas, na maioria das vezes elas nos dirigem e a gente não sabe disso, a gente não tem conta. Por isso que a doutrina espírita ela é tão fantástica. Porque ela é uma proposta de psicoterapia, ou não? Vocês não concordam com isso? A psicoterapia não vem apenas do consultório da psicologia, da psicanálise, das análises do comportamento. O processo psicoterápico, não estou falando do ponto de vista acadêmico, mas o processo psicoterápico também vem de uma vivência com a doutrina espírita. Por que nós falamos isso? Lá o Perseu, ele foi de encontro à Medusa. Todos nós carregamos esse arquétipo dentro de nós. E isso significa, numa linguagem psicológica, utilizando de Joana de Ângeles, isso significa a sombra. Todos nós temos essa Medusa. Todos temos medo de nos depararmos com essa górgona que está dentro de nós. Mas a sombra, ela não pode ser evitada. A sombra, ela precisa ser dialogada. E o Espiritismo, ele nos coloca de frente com a gente mesmo. Por isso que eu digo que é uma proposta de confrontação. Porque nem todas as pessoas, elas conseguem se adaptar ao Espiritismo. Não, isso não quer dizer, não existe nenhum demérito em as pessoas não serem espíritas. Isso significa que as pessoas que ficam na doutrina espírita, essas sim, têm uma vontade firme, necessária de ir ao encontro da Medusa, da sombra, do dragão a qual o São Jorge foi, dos nossos instintos, das nossas questões não resolvidas que precisam receber luz.
Então, quando começamos a estudar a doutrina espírita, a gente começa a se analisar, ou não. A gente começa a se analisar e a gente começa a perceber que nós não somos aquela criatura tão bondosa que acreditávamos que éramos. Até então entrávamos na doutrina espírita. Mas também nós não somos aquela criatura tão ruim que não possa também crescer dentro das possibilidades que existem dentro da nossa sombra que a gente não aceita, que a gente não acredita, que eu posso ser uma pessoa boa, que eu posso me tornar uma pessoa melhor. Então a doutrina espírita, ela me coloca de frente ao espelho, aquele escudo de Perseu, e eu me coloco de frente a mim mesmo. E aí não tenho mais como fugir. Eu me reconheço em mim, eu me reconheço no outro também. Quando é que eu me reconheço no outro? E a doutrina espírita, ela nos dá essa oportunidade. Eu me reconheço no outro quando eu começo a projetar aquilo que eu não aceito em mim. Quando eu começo a criticar muito o outro, quando eu começo a perseguir o outro, a dizer, mas fulano é ruim, mas fulano é fofoqueiro, mas fulano é egoísta, mas fulano é sensualista. Quando eu procuro com muita exatidão essas deficiências psíquicas no outro, essas medusas no outro, é porque isso me pertence. Então eu me reconheço no outro. Agora preciso coragem para dizer o que incomoda no outro pertence a mim. Por isso que a doutrina espírita, ela é de psicoterapia profunda, ela te coloca diante de você, e aí só existe um caminho, a reforma íntima, o mergulho interno, em busca da medusa, em busca de ir ao encontro do dragão, não para matar mais numa linguagem joanesca, não uma linguagem junguiana, mas de transformar esses conteúdos que estão dentro da gente. Então vamos ver aqui. O verbete gratidão vem do latim gratia. Eu acredito que se pronuncia assim, gratia ou gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que traduz como agradável. Por extensão significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. No começo, nós começamos a... Se alguém me faz um bem, eu retribuo um bem. Isso não é uma gratidão, isso é uma compensação, uma recompensação daquilo do bem que me fizeram. A gratidão é algo muito mais profundo. Então, Joana de Ângeles diz assim, tem 3 níveis para nós sermos gratos. Primeiro é agradecer, é a gratidão pelo bem que nos acontece. Todos os momentos estão acontecendo coisas boas, embora às vezes você esteja melancólico, depressivo, não consiga ver uma luz no final do túnel, mas tem sempre coisas boas acontecendo ao seu derredor, dando suporte. Você não fica só. Você tem um aparato dos espíritos. Na mitologia, Perseu teve o aparato dos deuses, de Hermes, de Atena, de Hades, de Zeus. E no nosso mundo, trazendo para a nossa realidade, nós temos o aparato de Deus, de Jesus, dos espíritos amigos, dos nossos anjos guardiões, do nosso guia espiritual. Não é pouca gente não que está do seu lado. Você não está só. Então, ser grato gratidão é agradecer pelo bem que acontece a você. Acordou em mais um dia. Está respirando. Seus pulmões estão respirando livremente o oxigênio. Ele entra, troca nas células lá dentro do seu corpo, transfere o oxigênio em gás carbônico e você coloca para fora dos pulmões num processo mecânico, natural. O seu coração está bombeando sem você sequer interferir nesse processo. Você acordou, está sentindo o cheiro, está sentindo o paladar. Que bom, eu estou vivo. O vírus ainda não me acometeu. Então eu devo agradecer a Deus por estar vivo, pelo dom da vida. Eu devo agradecer por conseguir me levantar, por conseguir pensar. O corpo está dolorido, mas o espírito está muito ativo. O espírito está cheio de energia, energia vital, energia psíquica, de fluido vital que nos foi dado. Mas eu também preciso agradecer também
pelas coisas, pelo mal que não me aconteceu? Será que nós agradecemos pelo mal que não nos aconteceu? E todos os dias isso acontece. Quantas coisas são evitadas de acontecer nas nossas vidas porque nós temos um escudo que se chama a prece, a oração. Quando a gente ora, nós estamos abrindo a boca da alma para Deus. Ore, abrir a boca, do latim. Nós estamos abrindo a boca da nossa alma para Deus. Nós estamos entrando em comunhão com o Pai incriado, entrando nesse processo de sintonia e de retirando dessa comunhão as energias necessárias que aurem no fluido cósmico para nos dar a proteção contra os vibriões, contra os vírus, contra as bactérias, contra as energias malsãs que nos são direcionadas através do pensamento de pessoas que não nos querem bem, como os acrísios da vida, aquelas pessoas mal amadas, aquelas pessoas que não têm um amor, a gratidão dentro de si, que emitem essas energias. E nós devemos ser gratos a todo o mal que não nos acontece. Mas Joana de Ângeles nos traz uma terceira proposta, que é agradecer ao mal também que nos acontece. Mas como é isso, George? Agradecer ao mal que nos acontece? A doutrina espírita é uma proposta de masoquistas que estão defendendo o sofrimento, que estão defendendo a dor, que está defendendo a morte? Claro que não. Nós somos uma doutrina que somos a favor da vida. Afinal de contas, não existe morte para a doutrina espírita. O que existe é vida estuante. O nosso espírito está apenas estagiando numa experiência no corpo, mas que logo, logo vai deixar esse corpo. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 20, 30, 40 anos, mas que vai deixar um momento, em algum momento, esse corpo que não vai mais nos servir e a gente tem que agradecer. Então devemos agradecer pelo mal que nos acontece, porque se o mal que nos acontece é porque nós estamos presentes, íncitos, nós estamos mergulhados numa lei universal que se chama lei de causa e efeito. Se me chegou o mal, se o mal chegou, bateu à minha porta, eu busquei esse mal de alguma forma, seja na construção dessa existência, ou seja na construção de experiências em vidas passadas, então nós estamos imersos dentro dessa lei de causas e efeitos. E como diz numa linguagem bem poética, Emmanuel, toda a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O Francisco de Assis, ele foi grato. O Francisco de Assis, ele foi grato quando ele se auto-iluminou, quando ele entendeu que aquela voz que chamava Francesco, constrói a minha igreja, e era uma voz na acústica da alma. Né? É interessante porque nós escutamos dos médiuns. Essa voz que você escuta é uma voz que vem do ouvido ou uma voz interna? E muitos médiuns dizem, é uma voz interna, não é uma voz que entra pelo ouvido. E Francisco escutava isso. O trovador de Deus, o poverello, como foi denominado assim, o pobrezinho de Assis. Ele escutava uma voz, Francisco, constrói a minha igreja. E ele achava que era reconstruir aquela pobrezinha igreja de Damião. E ele começou a reconstruir aquela igreja de pedra sobre pedra. E quando ele terminou de construir aquela igreja, a voz ainda continuava de forma constante, reiterada. Francisco, constrói a minha igreja. Foi quando ele entendeu que a igreja não era de pedra. A igreja era uma igreja interna. É uma igreja que nós temos que carregar dentro de nós, que é a vivência dessa proposta do evangelho, que é uma proposta de gratidão. E aí ele, quando se auto-iluminou-se, ele tornou-se grato a tudo. Mas veja que Francisco de Assis começou a agradecer o irmão Sol, o irmão Lua, o irmão Fogo, o irmão Lobo. E ele agradecia as pedras, ele agradecia os peixes, ele agradecia as águas.
As pessoas poderiam não entender que Francisco poderia estar num processo de demência ou no surto psicótico. Mas ele entrou num processo que Joana de Ângeles utiliza-se da linguagem de Jung, que é o estado luminoso, é que você é tomado pelas suas condições mais essenciais espirituais que está no seu self. Após um processo de individuação, de tomada de consciência, você é tomado por um processo que se chama o processo luminoso. E por falar em Carl Gustav Jung, eu gosto muito desse psiquiatra e pai da psicologia analítica. Aqui Joana de Ângeles, ela trata todos os seus livros estudando Carl Gustav Jung, mais precisamente Carl Gustav Jung. E Jung traz uma coisa bem interessante. Jung asseverou que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, de significado. E nós estamos sempre buscando a felicidade aqui na Terra. Nós estamos sempre querendo sermos felizes. O único local que eu acho que as pessoas são felizes são nas redes sociais. Nas redes sociais todo mundo é feliz. No Instagram, no Facebook, né, no Twitter. Então, as pessoas são muito felizes, as pessoas são ricas, as pessoas têm um corpo perfeito, ninguém tem barriga, todo mundo está viajando, todo mundo está gastando, está consumindo. As pessoas são muito felizes nas redes sociais. É um mundo imaginário, é um mundo virtual, né? Mas nós precisamos desse mundo físico também. De sobremaneira, nós precisamos desse mundo aqui. E Jesus já dizia, meu reino não é desse mundo. Mas ele utilizou a terra aqui para implantar, para trazer essa proposta de um reino universal da Boa Nova, que é uma lei cósmica para implantar na terra. Mas o meu reino não é desse mundo. Ele queria dizer que isso aqui é passageiro, que nós estamos de passagem, que nós estamos numa experiência aqui na terra passageira. Então, nós buscamos uma felicidade. Nós vivemos, mais uma vez, no mundo de provas e expiações. Provas e expiações. De dores, de provações, de ressarcimento, de decepções, de tristeza, de lamento, de ranger de dentes, numa linguagem evangélica. E a felicidade, ela é a felicidade de momentos. A felicidade, nós não conseguimos ser felizes 24 horas. Nós vivemos momentos felizes. Porque quem de nós está feliz plenamente nesse momento ao saber que alguém está chorando, que alguém está no processo de luto, que a doença entrou, bateu na porta e arregimentou a vida de um ente querido, de uma pessoa que estava ativa, que estava conosco. Esse momento, nós somos tocados por isso. É difícil nós vivermos a felicidade, porque a infelicidade do outro também nos toca. É de sermos envolvidos pela empatia, de se colocar no lugar do outro para entender o que o outro está passando, mas a gente precisa sair desse lugar do outro. A gente precisa entender para ajudar o outro. E o sofrimento do outro nos toca. Quando alguém está passando fome, quando alguém bate na nossa porta, quando alguém adoece, quando um lar é desfeito, tudo isso nos toca. Nós somos perpassados. Então não tem como sermos felizes plenamente aqui. Nós temos apenas momentos de felicidade, que nós devemos pegar esses momentos de felicidade e deixar eles mais vivos do que os momentos de infelicidade, que parece que o que nos marca mais é a infelicidade. A gente se detém muito mais na dor do que no momento que nos trouxe um estado de contemplação, um estado de beatitude, um estado de paz interna. Então, Carl Gustav Jung diz que melhor do que ser feliz é que a gente possa ter um sentido existencial, um significado para as nossas existências. E será que nós estamos buscando esse significado existencial? Um sentido para as nossas vidas? E aí eu, parando esses dias e pensando,
diante de uma reflexão que nos foi trazida há muito tempo pelo pesquisador espírita Clóvis Nunes, baiano, e ele fez uma seguinte pergunta: você lembra do seu bisavô? Você lembra do seu tataravô? A não ser que você tenha uma árvore, você construa a sua árvore genealógica, você vá no cartório e você tenha toda uma tradição histórica familiar. Mas por que nós não nos lembramos dos nossos tataravós? Por que nós não nos lembramos dos nossos bisavós? Porque eles não deixaram marcas na terra. Porque eles não construíram nada que pudesse dizer o nome de fulano ficou gravado na terra. Como os ditos dos heróis, dos grandes homens que doaram suas vidas, seja nos momentos mais difíceis da nossa história brasileira, que é recheada desde 1500 de morte, de sangue, de homens inocentes. Porque nós não nos lembramos dos nossos bisavós, porque eles não deixaram um legado na terra de coisas, de sua vida não teve um sentido, as suas vidas não teve um significado essencial que pudesse dizer: meu bisavô foi um homem que fez o bem aqui em Goiânia. Meu bisavô ajudou tanta gente. Meu bisavô tirou muita gente da orfandade. Meu bisavô alimentou a boca de muitos famintos. Meu bisavô, meu avô, quem sabe, não foi um homem da justiça que utilizou do direito para salvaguardar a lei e o direito daqueles que estavam sendo oprimidos por aqueles que se diziam detentores dos bens materiais. É porque nossos bisavós, nossos tataravós, nossos ancestrais não são lembrados por nós, porque eles não tiveram uma vida significativa. Eles não tiveram aquilo que Carl Gustav Jung falou, um sentido, um significado. Melhor do que procurar a felicidade é que nossa vida tenha um sentido. Então, se nossa vida tem um sentido, vale muito mais do que a gente estar procurando uma quimera, que é essa coisa de estar querendo ter ao tempo todo ser feliz. E quando a nossa vida tem um sentido, ela é mais prazerosa. Nós começamos a ter aquilo que Joana de Ângeles fala como a psicologia da gratidão. A minha vida tem um sentido porque eu procuro a cada dia me tornar uma pessoa melhor. Eu procuro exemplificar aquilo que a doutrina espírita está me ensinando a cada dia, que é me tornar uma pessoa melhor e ajudar as pessoas a caminharem, a levantarem-se, a também encontrarem o sentido da vida de cada um, a sermos essas pequenas tochas, esses pequenos vagalumes que vão deixando um ponto de luz aqui e ali e clareando a retaguarda dos nossos irmãos que estão muito próximos a nós, estão à beirando de nós e muitas vezes estão em busca de uma orientação, de uma luz no sentido evangélico, de um esclarecimento espiritual para respeito de suas vidas. Então, melhor do que buscar a felicidade que não pertence a esse mundo, é buscar um sentido para as nossas vidas, é nos tornarmos pessoas melhores, seres de bem e pessoas como Francisco de Assis, grato por tudo que nos chega, pelo bem que nos chega, pelo mal que não nos acontece e também pelo mal que nos acontece. Porque se aconteceu, é porque nós estamos íncitos dentro dessa lei que já falávamos, de uma lei de causa e efeito, que Jesus asseverou com muita propriedade no Monte das Oliveiras, quando Pedro desembainha a sua faca e decepa a orelha daquele soldado romano que estava cumprindo as determinações do direito romano. E Jesus pega então a orelha do soldado Malcolm e coloca no lugar e restabelece num processo de cura e olha para Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei de causa e efeito. Se hoje estamos ferindo, amanhã
vamos estar recebendo de alguma forma. Não de uma forma da lei do talião. Se eu matei, eu tenho que morrer. Se eu matei com a arma de fogo, eu tenho que morrer com a arma de fogo. Mas sim, entendendo que essa lei de causa e efeito nós vamos responder por todos os atos, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Então, a partir de hoje, vamos pensar nessa possibilidade da gratidão, de viver, de utilizar do pensamento dos existencialistas. Porque já falamos, excesso de futuro é ansiedade, transtorno de ansiedade. Excesso de passado é melancolia, depressão. Então a gente precisa, quem sabe, a partir desse momento, pensar como os existencialistas, viver o aqui e agora. Não do ponto de vista materialista, não do ponto de vista de querer desdenhar o futuro, não do ponto de vista de dizer, de querer esquecer o passado, que a gente não vai esquecer até um momento, porque a gente não tem mal de Alzheimer, nós não temos nenhum problema neurológico, nenhuma amnésia, mas é tentar viver o aqui e agora, um dia de cada vez. Se hoje eu acordei, é porque Deus assim permitiu, então eu sou grato, porque hoje eu aqui estou. Mas se amanhã eu abrir os olhos e estiver do outro lado da cortina, como diria a Lusitana, do outro lado da vida, é ser grato a Deus por esse dom da vida, por entendermos que somos criaturas imortais, que não existe a morte da consciência, mas existe a decomposição do corpo físico e a imortalidade dessa essência que transcende, que se liberta dos despojos carnais e vai para o mundo espiritual se encontrar com os seus que hoje já se encontram lá, que já partiram, quiçá, uma semana, um ano, 2 anos, 10 anos. E isso é o que mais nos conforta, mas não é um conforto por simplesmente passar a mão na cabeça. É um conforto baseado naquilo que a doutrina espírita nos demonstra através da sua ciência, da sua filosofia e da sua religião. Eu queria agradecer a todos pela atenção, a qual nos foi dispensada nesse momento, pedindo também desculpas pelas limitações também acerca do livro, porque o livro é muito profundo e eu convido a todos que quiserem a comprar, a ler, a estudá-los e desejar a todos, nesse processo que nós nos encontramos aqui, oracional, de abrir a boca da nossa alma para Deus, agradecer a Deus, a essa oportunidade de estarmos juntos, irmanados, poucas pessoas, mas sendo focos de luz, dispensando energias para todos aqueles que nos pedem prece, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, que estão nas salas vermelhas, que estão em busca de um leito, de uma UTI, para aqueles que desencarnam em casa, por aqueles que não chegam às vezes às portas dos hospitais, por aqueles que choram a perda física dos seus entes queridos, pelo mundo que se encontra em transição e que a gente precisa entender, aceitar e agradecer e fazer desse processo um processo transicional dentro de nós para nos tornarmos criaturas melhores, seja no corpo ou fora do corpo. Muita paz, que Deus nos abençoe. Namastê para todos, que assim seja.